Muito bem, boa tarde a todos. É para mim um enorme prazer estar hoje aqui em Figueiró dos Vinhos, uma terra e um território que tanto me diz, a que tanto tempo dediquei muito do meu trabalho. Eu não vou falar muito do meu percurso profissional, aqui o Sérgio já referiu alguns dos aspectos, havia também muitas histórias interessantes para vos contar, mas aquilo que vos proponho hoje é de alguma forma uma viagem por fazer aqui um percurso que para muitos com certeza é mais familiar do que outros, que eu percebi pela tal estatística que foi feita há pouco. Há muita gente que não é deste território, mas acho que também aí é importante fazer esta abordagem. E de alguma forma aquilo que pretendo hoje é aqui trazer-vos uma série de conhecimento, de informação e também de alguma forma uma reflexão conjunta daquilo que é o território que temos hoje e qual é o território que pretendemos para o nosso futuro. Antes de mais, e com esta imagem, aquilo que eu pretendo aqui trazer é, primeiro, percebermos quais são os grandes constrangimentos dos nossos territórios de interior. E para isso, e voltando aqui à metodologia que já percebi que está a ser utilizada, levanta a mão quem é proprietário rural. Pouca gente, muito pouca gente. Estava à espera de mais proprietários aqui neste TEDx Figueiró dos Vinhos. E já agora, destes poucos que levantaram a mão, quem é que tem os seus terrenos totalmente registados na Conservatória e nas finanças? Mais ou menos os mesmos, não está mal. Todos os outros que não levantaram a mão, que foram muitos, não se considerem fora da equação. Porque, de facto, o território não é só daqueles que são os detentores, os donos desse território. E reparem que vivemos num país em que 97% do mundo rural, do território rural, pertence a privados. 12% destes 97% são áreas baldias, portanto, pertencem a assembleias de compartes, câmaras municipais, etc. E os outros 85% pertencem a alguns dos que aqui estão. E aqueles que não levantaram a mão, provavelmente um dia vão estar aqui a levantar a mão, porque vão tornar-se proprietários. E, portanto, estas mensagens que hoje aqui pretendo partilhar convosco são também muito importantes para todos vós. Este é um exemplo do território que temos em toda esta vasta região. Um território muito fragmentado, muito polvilhado, de diferentes parcelas, pequeninas parcelas. E, portanto, estamos aqui perante um primeiro grande desafio, que é aquele que temos a norte do rio Tejo, em que temos uma média de propriedade por volta dos 0,5 hectares, 5 mil metros quadrados, sendo que muitos têm propriedades de 100 metros quadrados a 500 metros quadrados, as chamadas leiras, chamados pequenos terrenos que antigamente eram cultivados e que hoje já vamos falar sobre eles. Mas, se vocês olharem para esta imagem, vão ver aqui uma série de áreas que aparentemente estão geridas, porque tem lá árvores, e aqui nesta fotografia conseguem ver, até se consegue distinguir quais são as espécies, se forem um bocadinho mais, e tiverem um pouco mais de conhecimento, vem ali assim algum azulado dos eucaliptos, mas depois também vem uma série de outras parcelas, das tais pequenas parcelas, que estão um pouco mais verdes e que parece que não estão a ser minimamente geridas. Normalmente estas parcelas são de pessoas que nem sequer estão no território, nem sequer estão no país e provavelmente, se calhar, já não estão entre nós. E, portanto, reparem que 30% do nosso território está numa categoria de não se saber de quem são os proprietários. E, portanto, quando falamos em gestão florestal, que é uma palavra ou um binómio que vamos hoje aqui falar um pouco mais, quando falamos de território, temos obrigatoriamente que falar de pessoas. E se as pessoas não estão cá, se não conhecemos quer as pessoas a quem aqueles terrenos pertenceram, temos aqui de facto um enorme desafio. E um bom reflexo disso é esta imagem que aqui temos. Reparem que estruturas, estas casas que poderiam ter sido corrais, que podiam ter sido casas de apoio à agricultura, quantos milhares
de casas, de ruínas destas, vamos encontrar neste território de interior, abandonado. Um território que já teve muita gente, mas que hoje essas pessoas não estão entre nós. E a natureza não para. A natureza, pura e simplesmente, ocupa o espaço. A natureza é muito dinâmica. E é o que acontece aqui. Reparem que, rapidamente, há uma determinada espécie que ocupa este espaço. E neste caso aqui, temos uma espécie dita exótica, invasora, que é a mimosa, a acácia dialbata, que rapidamente ocupou todo este espaço, inclusive, com certeza, vamos encontrar estas mimosas dentro da casa. Portanto, isto é de facto um sinónimo deste abandono, deste desleixo, por assim dizer, que vamos tendo pelo território, pelas mais diversas variáveis. Não há aqui uma razão única, há muitas causas para que isto aconteça e aquilo que hoje aqui pretendo fazer convosco é, de facto, esta reflexão conjunta sobre aquilo que queremos para o território. Um território que é muito diversificado. E reparem que, se calhar para uma parte de pessoas que estão nesta sala, olham para este território e veem isto tudo verde e assumem que o Pinhal interior e toda esta região, todo este território é de facto um território verde, um território que produz oxigénio, que sequestra carbono, etc. Mas depois, quando começamos a mergulhar neste território, começamos a encontrar aqui processos, uns naturais, outros menos naturais, que estão a transformar, que estão a mudar este território. Nesta imagem conseguimos perceber muito bem a diferença entre aquilo que são os cobertos vegetais ou arbóreos que temos nas nossas encostas, nas nossas serranias, e aquele que temos, por exemplo, numa linha de água central, neste caso aqui na Ribeira de Alves, que atravessa o concelho de norte a sul e na qual o município de Figueirão dos Vinhos tem feito um trabalho extraordinário. Vemos também onde é que as pessoas têm as suas casas, ou nas comiadas, onde têm um pouquinho mais de terreno, onde se sentem um pouco mais protegidos, ou no vale, junto ao rio, onde com certeza também tem, ou neste caso junto à ribeira, onde tem água e onde tem aqui também alguma possibilidade de agricultura. E, portanto, perceber esta dinâmica, esta presença das poucas pessoas que ainda temos no território é extremamente importante para podermos incluir na equação de eventuais soluções para o território. E se nós repararmos, este território de facto está em mudança e aquilo que eram usos no passado, hoje são outros. Temos aqui este exemplo, com certeza quem fez aquele muro à mão, porque há de ter sido feito à mão, aquele muro de xisto, foi para salvaguardar aquelas terras para plantar, para fazer um campo agrícola com alguma plantação. Hoje, o uso desta pequena parcela de terra, que foi conseguida com muito custo, tem outro tipo de uso. E é de facto esta dinâmica que nós precisamos de perceber que está a acontecer no território, que aconteceu nas últimas décadas, e aquilo que vemos hoje, provavelmente daqui a 20 anos e 30 anos, não será igual. Teremos aqui que compreender que hoje há aqui um determinado coberto que predomina, no caso o eucalipto, que tem vantagens sob o ponto de vista económico para o território. Não vamos esconder a enorme vantagem que as famílias detentoras destas terras têm sob o ponto de vista económico, mas temos que também incluir aqui as componentes ambientais e sociais. E, portanto, cada vez mais encontrar equilíbrios entre as diferentes componentes que podem sustentar o nosso território. Mas, olharmos para estas vastas áreas de eucaliptal, que antigamente provavelmente seriam em grande parte pinhal, vamos também encontrar outras áreas para as quais as pessoas normalmente não dão grande valor, que são as áreas de matos. E uma pessoa olha para os matos, vê aqui, por exemplo, um coberto de queiró, que tem algum interesse, por exemplo, do ponto de vista da apicultura, e temos aqui muita apicultura na nossa região, e o resto acaba por ser um bocadinho desprezado. Mas se nós fizermos um mergulho sobre aquilo que está aqui, encontramos ali umas espécies, que neste caso até estão em flor, que são as estevas. Estevas normalmente são sinónimo de terrenos ou de solos bastante degradados. E será que esta esteva tem algum valor? De facto, o óleo essencial de esteva é extremamente valorizado. E, portanto, mesmo, isto para vos demonstrar que mesmo naquilo que nós assumimos como matos, como tubertos vegetais que não têm grande interesse, temos que procurar, temos que, de facto, aqui fazer investigação, temos que ter conhecimento suficiente para conseguir dar valor acrescentado
estas áreas que são bastante grandes neste território. A esteva é um exemplo de exploração que é possível ter e fazer numa espécie que aparentemente dá-nos uma indicação de que estamos no fim da linha, que estamos no fim da sucessão ecológica. Mas mesmo no fim da sucessão ecológica temos esperança, porque as espécies que acabam por colonizar nos podem também, ou podem ao seu proprietário, dar rendimento. Claro que uma das espécies mais icónicas deste território, como não podia deixar de ser, não podia deixar de trazer aqui, é de facto o medronheiro. O medronheiro é uma espécie que é característica do Mediterrâneo. Aqui no território do Pinhal Interior é uma espécie que está completamente implementada, sob o ponto de vista espontâneo. Cada vez mais também se vão fazendo plantações ordenadas de medronheiro, isto porque houve e há proprietários que perceberam que o medronho tem valências, sob o ponto de vista económico, ambiental e social, que podem trazer aqui uma nova vida, por assim dizer, um novo paradigma a estes territórios extremamente difíceis. De facto, normalmente quando falamos em medronho associamos a aguardente, associamos a licores, associamos a produtos alcoólicos. Hoje sabemos que o medronho tem muito mais aplicações e aplicações de elevado valor acrescentado. Só para terem uma ideia, ainda recentemente encontrei um cremezinho de 2 gramas à base de medronho que custava 16 euros. E, portanto, isto leva-nos a crer que, de facto, temos aqui um produto altamente interessante sob o ponto de vista da valorização do território, sendo que em grande parte deste território ele surge de uma forma espontânea. E, portanto, é mesmo aqui, uma vez mais, associarmos à gestão deste coberto, essencialmente, conhecimento e parcerias que possam garantir aqui o sucesso de uma valorização territorial e, com certeza, aqui trazer os benefícios para os proprietários. Falamos de tudo aquilo que são as encostas, que são as serranias, que são os terrenos, eu diria, com solo mais fértil, e temos também que mergulhar nas nossas ribeiras. Estamos a falar aqui de ecossistemas altamente valorizados sob o ponto de vista daquilo que é a biodiversidade, sob o ponto de vista daquilo que são os valores naturais. É, de facto, nas linhas de água que temos em todo este território, onde ainda reside, eu diria, o maior valor sob o ponto de vista natural, e, portanto, temos de ter aqui um olhar especial para as nossas ribeiras, para os nossos rios, no sentido de poder, a partir destas mesmas áreas que ainda têm estes valores naturais muito elevados, poder, inclusive, ir expandindo para outras encostas que estão, eventualmente, com usos que poderão vir a qualquer momento deixar de ser rentáveis. E esta observação do território não pode passar apenas por aquilo que é a flora, que eu hoje trago aqui mais a flora do que a fauna, mas também a fauna, mas, acima de tudo, olharmos para o território sob o ponto de vista da paisagem. Na paisagem vamos encontrar um património que muitas vezes é também colocado em segundo plano, mas que é extremamente valioso. Falo-vos, naturalmente, de toda a componente geológica. E o nosso território é muito rico e muito diverso em geologia. Não nos podemos esquecer que aquilo que vemos, aquilo que os nossos olhos veem, é resultado daquilo que está por baixo, é resultado do solo, é resultado da rocha predominante, no nosso caso o xisto, muitas vezes com estes afloramentos quartzíticos, e estes afloramentos quartzíticos que não são só rocha, a rocha é de facto também vida, e vamos encontrar aqui elementos, sob o ponto de vista biológico, de grande relevo, não só os líquens, que nos dão, como sabem, indicação sobre o tal oxigênio que é abundante na nossa região, mas também espécies que são consideradas espécies de alto valor sob o ponto de vista da conservação, espécies que passam um bocadinho ao nosso lado, como é o caso aqui do açafrão da primavera, que é frequente nestes afloramentos quartzíticos e que nos dão aqui uma indicação que os nossos territórios, apesar de os considerarmos já bastante alterados, vamos conseguir ainda encontrando bolsas de biodiversidade e de espécies com alto valor sob o ponto de vista da conservação. E, portanto, temos que ter esta visão, eu diria, mais holística, sob o ponto de vista daquilo que é o valor que o território tem, que há de ter sempre uma componente importante económica, porque, de facto, os proprietários, para poderem gerir, necessitam de tirar algum rendimento das suas propriedades, mas adicionar cada vez mais as componentes ambientais, aqui entenda-se a conservação, as componentes sociais e o valor que pode vir daí. Hoje em dia fala-se muito de serviços de ecossistema, fala-se muito de valorização da paisagem, de turismo ligado a esta paisagem. Desde logo estamos num território em que as aldeias do xisto têm aqui uma
uma componente muito relevante sob o ponto de vista da exploração do território, e o território é de facto cada vez mais paisagem, em que a floresta predomina, mas nesta massa florestal vamos encontrando aqui elementos que importa cada vez mais dar relevância. Já muito perto do fim, queria de facto transmitir-vos esta abordagem. Aquilo que vemos hoje em dia, o território que temos é um território que herdamos, é um território que vamos nós próprios construindo, e cada vez mais aquilo que os nossos olhos veem é o resultado de todas as práticas que o homem e que a natureza de alguma forma vai trazendo no nosso dia-a-dia. Este é um bom exemplo daquilo que temos neste território de Figueiró dos Vinhos, em que é possível compatibilizar áreas de conservação com áreas, eu diria, de produção, portanto uma floresta mais produtiva, mas também com a presença do homem e com o potencial uso por parte do homem e das pessoas destes espaços. Temos desde logo uma aldeia de xisto, com toda uma dinâmica associada ao uso desta área, e de facto aqui também a componente geológica, e portanto cada vez mais percebermos que aquilo que estamos a observar tem um valor que é muito para além da floresta, muito para além da árvore, muito para além da planta. E, portanto, temos esta capacidade de salvaguardar este território e trabalhar diariamente para que o mesmo ocorra. Termino com um desafio. Alguém consegue dizer o que é esta fotografia? Casca de carvalho. Não. Meteorito. O resultado do meteorito. Uma pedra. Água. Lá perto. Bom, quem é que acredita em milagres aqui? Vamos continuar neste... uma pessoa a acreditar em milagres. 2. Muito bem. Bom, esta imagem é uma fotografia da parede da capela do Santo António dos Milagres, aqui no Cabeço do Peão. Já foi tirada há uns anos. E trouxe aqui porque, pronto, primeiro achei que seria um milagre vocês perceberem o que é que seria isto. E segundo, porque queria partilhar convosco, de facto, este milagre que eu acho que é possível acontecer, transformação do território. E passar-vos esta mensagem de que o cenário que temos pela frente é bastante difícil. Acho que todos estamos muito cientes da dificuldade, até pelas vicissitudes que eu acabei de referir, mas que eu acredito que seja possível. Acredito que seja possível em territórios de grande dificuldade, como é o território do Pinhal Interior e todo este território do interior, haver um milagre desta mobilização das pessoas perceberem que este território é um território de grandes oportunidades, mas que para isso temos que fazer parcerias, assentes em conhecimento e que tragam também inovação e tecnologia para o território. Eu não tenho dúvidas que nós, nas próximas décadas, vamos estar aqui na presença de territórios ainda mais atrativos e que possibilita aqui esta convivência muito saudável entre as pessoas, as plantas e os animais. Para isso, todas as pessoas que estão aqui, os proprietários, os futuros proprietários, eu, aqui a componente mais política do território, temos que estar em uníssono nesta estratégia conjunta para o território. Obrigado.